Fala, Mito, seja bem-vindo aqui ao canal do Cartola Profissional. Hoje vou estar trazendo dicas aqui, galera, para a 23ª rodada. E tá aí a nossa pontuação, né? 93 pontos, galera. Fizemos aí quase 40 pontos acima da média nacional. Então foi uma pontuação muito bacana para a rodada. Então peço a você, galera, que deixe seu like aí nesse vídeo, né, galera? Se inscreva no canal, galera. Eu tava dando uma olhada aí, 50% das pessoas que assistem o vídeo não é inscrito. Então não custa nada se inscrever aí, dessa moral aí, beleza? Comente qual foi a sua pontuação, se a gente ajudou vocês ou não, né? Então vamos começar nossas dicas logo aqui, sem perder muito tempo, né, galera? É, Lembrando que a rodada fecha aí sábado, né? Ó, 16 e 29. Vamos saber da escalação de Fluminense e Palmeiras. Os demais jogos aí no sábado e domingo, né? Finalizando a rodada aí na segunda-feira, Internacional e Remo, galera. SG nessa rodada, difícil, tá? Eu vejo o Atlético Paranaense como uma opção. Palmeiras é um SG arriscado porque o Palmeiras jogando fora de casa é bom, mas só que o Fluminense é bom, só que o Fluminense nos últimos jogos, galera, não vai conseguindo fazer gols, né? Entendeu? Então assim, por isso que o Palmeiras, como fora, é o melhor visitante da competição, né? Então assim, vejo uma opção aí de SG também para o Palmeiras. Então, além do Atlético Paranaense, claro, São Paulo, se for um time, a gente souber de alguma situação, se São Paulo for com um time bom, o Curitiba, dá pra gente arriscar também numa peça, porque o Curitiba tem muitos desfalques, né, galera? Rony, eu acho que Josué também não joga, né? Apesar do São Paulo estar aí na questão da Sul-Americana, é bom a gente ficar ligado nisso, né? Muitos times envolvidos aí em Sul-Americana e Libertadores, então é bom ficar de olho aí, tá? Vou falar mais sobre isso. Internacional também vejo como uma opção. Vamos começar a escalar, galera. Questão do Internacional, vamos escalar nosso time aqui, né? Para mim, os goleiros nessa rodada é Santos do Atlético Paranaense, tá? Eu vejo com bons olhos questão de até de SG nessa rodada para o Atlético Paranaense. E lembrando que o Bragantino tem que finalizar bastante, né? Apesar e no último jogo o Hugo aí, ó, que foi o goleiro pegou SG e só fez 2 defesas, né? Mas o Atlético Paranaense é um bom SG, o Bragantino vem tendo dificuldade aí, é o time que está envolvido na Sul-Americana, né? Você também tem o Rossi aí para defesa, a primeira ação time finaliza bastante. Para mim o melhor goleiro é o Lucas Arcanjo, já vou colocar ele aqui, tá? O Botafogo é um timezinho chato, né? Também, mas o Vitória vem tirando aquele jogo de 4-0 o Palmeiras ali, que teve 2 jogadores expulsos, né? O Vitória vem conseguindo esses dias em casa. Então, assim, o Lucas Arcanjo é uma baita opção. Vou estar colocando ele aqui no nosso time. O goleiro Matheus Cunha aí, que a gente nunca é meio desconfiado dele, né? Tem até nos últimos jogos pontuado, né? Também quem quiser apostar aí no Matheus Cunha do Internacional contra o Remo. O Remo tem jogadores que finalizam, né? O Remo não é aquele time que fica só atrás, né? Tem jogadores aí características de finalização. Nas laterais, galera, a gente tem aí, pra mim, unanimidade é o Bernardei, né, do Internacional. Bernardei não, a gente não conta muito como lateral, né? A gente tem um bônus do lateral, porque ele, na verdade, ele tá jogando praticamente como atacante, né? Então, só que eu falei da questão do Internacional. É um jogo diferente. Nos últimos jogos o Internacional tem ficado atrás, né? Tem ficado atrás. Tem sido o time que e mais para contra-ataque, principalmente contra o Flamengo e Palmeiras, né? Jogos. Só que esse jogo contra o Remo é um jogo que o Inter vai ter que propor o jogo, então vai ter menos espaço. Mesmo assim, o Bernardo Bey aí é uma baita opção, tá? Que é um cara que tá finalizando muito, tá fazendo gols, né? Aí a gente tem outro lateral aqui muito bom para rodada, que é o Luciano Juba. No último jogo contra o Vasco ele não foi bem, inclusive saiu ali, né? A gente sabe se ele vai jogar de fato, tá? Mas ele é um cara que é um jogo que o Bahia vai querer vencer, mesmo jogando fora de casa. Então o Juba é um cara que cobra pênalti, cobra falta, então pode ser uma baita opção. Muitos laterais mitaram lá, né, contra a Chape, então o Luciano Juba é uma baita opção. Eu vejo outros laterais também para rodada, né? O Gilberto, galera, Gilberto para mim eu gosto demais para essa rodada. Olha a pontuação dele nos últimos jogos. Porque o Gilberto é uma baita opção. O Mateuzinho fez 18 contra o Bragantino. 18, né? E o Gilberto, galera, ele tá jogando praticamente como um ala. Esse aqui que é o lateral de ofício do
Atlético Paranaense, então tá subindo bastante ali. O Leozinho joga ali para aquele lado também, puxa muito pro meio, né? Então assim, Gilberto é uma baita opção jogando em casa, muito forte. O Atlético Paranaense é um dos melhores mandantes, né, da competição. Então são esses aí. Então o Letérica aqui como opção, é, o próprio Ramon do Vitória, né? Seria outro cara aí. Então fico nessa dúvida aí, tá? Matheus Bahia, Gilberto e também o Luciano Juba, né? Porque joga fora de casa aí. Eu vou estar colocando o Juba, tá? Por enquanto na nossa escalação aqui, mas eu gosto muito de Gilberto, tá? Aí a galera, a defesa é o problema dessa rodada, né? O problema ruim que eu digo assim, né? Porque a gente tem um problema ruim e o problema bom, que o problema bom geralmente é feito na lateral, no meio, no ataque. Então assim, na defesa a gente não tem muitas opções. Eu vejo o Barbosa aí como uma chance aí, como já falei antes, Palmeiras em casa em casa não está indo bem, mas fora está jogando bem, né? E o Fluminense com muita dificuldade de fazer gol, o principal papo que tem um jogo de volta da Libertadores, o próprio Palmeiras também tem, né? Mas o Fluminense vem com dificuldade, fez um gol contra o Vasco, um gol contra o Botafogo, mas os outros 5 jogos empatou com o Bragantino 0 a 0, empatou no jogo da Libertadores 0 a 0, empatou com o Vasco 0 a 0. Então está tendo dificuldade de fazer gols, né? Mesmo com um time com muitas opções. Um zagueiro aqui que eu queria ter alguém no nosso time seria o Arthur Dias, tá? Alguém do Atlético Paranaense na defesa. Então vou estar colocando ele, que é um bom zagueiro, mas o Aguirre também me chama a atenção pelo jogar pelo lado que, se eu não me engano, é o lado do Bragantino que cede mais. Aí você tem um mercado que eu não confio muito, porque se perder o SG dificilmente vai recuperar. E tem esse Maripan aqui, né? Maripan, sei lá como se chama esse, como chama o nome dele, pronuncia. Mas ele é um zagueiro muito bom na bola aérea. Deu pra perceber que ele é um cara muito aguerrido, né? O zagueirão muito bom. Então, mas assim, questão de desarmes, ele só fez um aqui desarme em 4 jogos, né? Então a gente tem que olhar isso dos zagueiros, que eles que desarmam, chance de SG e desarmam também, né? Pra gente não ficar aí, que na última rodada eu coloquei o Noriega, deu muito certo. Ele perdeu o SG, mas fez 6,70, né? Foi isso mesmo, então foi muito bom. Mas assim, eu vou colocar aqui, tá aqui o Noriega, 6,70, a gente colocando com o jogo. Eu vou colocar aqui o Arboleda, galera, do São Paulo, porque o Arboleda é um cara que geralmente tem um histórico mais de desarmes, né? E tem um joga em casa contra o Curitiba, que tem muitos desfalques. Aí eu vou ficar só de olho nas informações, né? Do São Paulo, quem é que vai jogar? Porque pode poupar muitas peças e o time vir muito desfalcado, né? Então aí a gente já muda, né? Porque o São Paulo joga na terça-feira no Morumbi, ó, contra o Bolívar, né? Então, na minha opinião, são esses aí. Goleiro reserva aqui, já vou colocar aqui. Tá difícil de colocar o próprio Matheus Cunha, né? E da lateral aqui, vou colocar aqui o Gilberto, né? Que eu gosto muito dessa rodada. O Gilberto aqui mete umas faltas de vez em quando, né? Aí, zagueiro reserva aqui, galera. Eu vou colocar o Kaká aqui do Vitória, tá? E vamos pro meio, galera. No meio e ataque, essa rodada a gente tem muitas opções, principalmente no meio do campo. No meio do campo a gente tem 5 opções, na minha opinião. Você tem o Neymar, Arias, Arrascaeta, o próprio Matheus Pereira, né? Uma boa opção. E também temos o Baralhas, temos também o Alan Patrick, muito boa opção. É o cara que dá assistência, né? Que é o cara que cobra o pênalti, né? Do Internacional. E também tem o Rodrigo Nestor, galera, que eu gosto demais nessa rodada. Gosto muito mesmo do Rodrigo Nestor. Porque a Chape vem cedendo muito para meio. E o Rodrigo Nestor, galera, vem pontuando demais. 14, 10, ó. Aqui ele fez 4,60, 7,10 no jogo contra o Vasco. Então é um cara muito bom, mesmo jogando fora de casa contra a Chape. Então o Bahia precisando vencer, galera. Eu acho que o Rodrigo Nestor é uma boa opção. Eu acho que Arias pode ter menos minutagem, né? Mas assim, não dá para deixar ele de fora, porque é o cara que consegue ali ter muitos desarmes, né? Acho que tá finalizando, tá jogando. Eu acho que é um jogo difícil contra o Fluminense, mas eu vejo ele
vamos estar colocando ele aqui, tá? Neymar, galera. Neymar, o Vasco é um time que deu uma melhorada ali, tá? Melhorou bastante. Mas é difícil deixar o cara de fora, né? Porque ele sofre muita falta, finaliza, né? E então vou estar colocando ele aqui no nosso time, tá? Mas é um jogo fácil, deu uma melhorada aí, né? Aí você tem a Rascaeta. Galera, eu não vou colocar a Rascaeta, tá? Certo? Essa rodada por enquanto. A menos que eu saiba que ele vai jogar titular, eu não vou colocar ele. Por quê? O jogo é difícil, a primeira salvo. E tem a questão da minutagem dele, que eu acho que ele pode ser poupado nesse jogo. E eu acho que nem o Pedro talvez comece. Talvez jogue o Bruno Henrique ali, Plata, Carrascal. Talvez venha um time mudado, Lohan, entendeu? Vai depender muito desse primeiro jogo contra o Cruzeiro. Então assim, não vou colocar por enquanto a Rascaeta, tá? Mas, cara, tá difícil escalar porque eu não queria deixar. Eu vou estar colocando aqui o Alan Patrick, tá? No Internacional, porque tem um jogo em casa favorável. Mas o que tá me incomodando nesse time já é o Rodrigo Nestor, entendeu? É o Rodrigo Nestor porque é um jogo favorável, mesmo jogando fora de casa. Mas o cara vem jogando bem, né? Vem jogando bem, vem pontuando bem. Que a gente, o cara não pode nem jogar bem, né? O importante é o cara tá pontuando pro Cartola. O cara pode perder gol, não sei o que, fazer 10 pontos pra gente, tá bom, né? Desarme e tal. Interessa pra gente no Cartola é a pontuação. E ele tá entregando. Então vou estar colocando ele aqui como reserva por enquanto, mas souber a equipe de repente o Arias não vai jogar, vai ser poupado. Neymar vai jogar aí pela Sul-Americana, enfim. De repente o cara pode botar até uma reserva de luxo aí no meio, né? Isso aqui é um risco, galera. Na cabeça dos jogadores a gente pensa mais no medalhão, o cara que tem mais nome ali. Aí a gente fica com medo de escalar, mas às vezes a gente tem que arriscar um pouquinho, né? Aí no ataque a gente tem o Viveiros, pra mim é o cara, né? O artilheiro do campeonato, já vou botar ele de capitão aqui. Aí a gente tem aí outras opções, né? A gente tem o Andrés Gomes, que é um cara que muita média básica, né? Desarme, finaliza. Eles chutam umas 5, 6 bolas por jogo, perde, joga para fora todas, mas ele pontua muito, né? Às vezes ele consegue ali fazer um gol. Para eu que acompanho o Vasco, né? Eu vejo ele. Só que eu não sei se ele vai jogar, porque ele não jogou contra o Bahia, porque sentiu desconforto lá. Vejo como opção. Luciano vejo como um bom nome para essa rodada, tá? Mas aquela coisa, será que vai jogar? Porque o Curitiba tem tomado muitos gols, né? Todo jogo o Curitiba tem tomado gol. Então assim, alguém de São Paulo aí pode ser um interessante. Aí a gente tem o Plata aí que eu vejo um cara com uma aposta muito boa para a rodada. Plata sempre que entra dá um trabalho, principalmente jogando, se eu não me engano, parece que ele tem melhor pontuação fora de casa do que em casa. A gente tem o Carboneiro, né? Tanto ele como o Vitinho do Internacional são duas opções. O Grêmio, o Remo é o time que toma gol todos os jogos, então assim, tem que ter gente do Internacional na frente. A gente tá com a Patrick. René para mim vale muito, tá? Tanto como o Eric. Mendonça como aposta. O Eric Pulgar também fez como boa opção. Vai lembrar que, se eu não me engano, foi Breno Lopes e Coelho, se eu não me engano, que pontuaram muito bem contra a Chape lá, né? Por aquele lado ali. O próprio Leozinho como aposta, né, galera? Então assim, temos muitas apostas aí para a rodada. Eu por esse atacante aqui, ó, Alejo Vélez, né? Também vejo um bom nome do Bahia. Bahia vai precisar vencer. Bahia, se eu não me engano, tá melhor fora do que em casa, né? Então eu vou colocar aqui, galera, o Andrés Gomes, tá? No nosso time. E, cara, eu não queria colocar o Pedro, porque o Pedro tá mal. Pedro tá mal. E eu pensei aí em colocar um 4-4-2 com o Rodrigo Nestor e não colocar o Pedro, né? Mas eu vou deixar ele aqui por enquanto. Eu acho que ele não vai jogar. Nosso treinador aí para a rodada tem o Rogério Ceni, boa opção, né? Tem o Odair Helman do Atlético Paranaense, também outro, uma boa opção. E também tem o próprio Jair Ventura, né? Além do Pesolano aqui do Internacional. Fica essa dúvida aí, né? Eu acho que eu vou colocar o Pesolano aqui do Internacional para dobrar aqui, que eu não tenho nenhuma dobra, né? E nosso atacante, galera,
Essa rodada vai ser de surpresa, eu acho, viu? Vou colocar aqui o René Carboneiro, por enquanto aqui o Carboneiro. E nossa reserva de luxo vai ficar no meio aqui, galera. Tá no meio por enquanto, o Rodrigo Nestor ou o Carboneiro, um dos dois aqui. É difícil, essa rodada vai ser difícil. O ideal é a gente, galera, olhar pro, chegar sábado a gente vai ter muitas informações, né? Hoje ainda é quarta-feira, mas a princípio eu gosto desse time aí. Você pega as dicas que eu falei, Rodrigo Nestor, né? Tem o René do Vitória. Então tem outras opções aí que eu falei, né? Então meu time por enquanto é isso aí, beleza? Tô com alguém do Internacional, tô com alguém do Flamengo, Atlético Paranaense não pode faltar, tem Neymar que é um cara diferenciado, Arias entregando média básica, Andrés Gomes média básica, Bernabé média básica, Arcanjo vem pontuando bem sempre em casa, Arthur Dias para cercar o SG do Atlético Paranaense e Arboleda que tem uma bola aérea e tem desarme também. Então pra mim esse time tá bom aí, tá? Esperar realmente as escalações dos times, as informações, saber se alguém vai, quem não vai jogar, né? Porque aí se a Arrascaeta for titular, você fica já numa situação difícil, porque é um cara diferenciado, né? Beleza, galera? Então deixe seu like, se inscreva no canal e tamo junto. Valeu!